Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar exercícios relacionados à matéria trabalhada no vídeo passado, que foi a matéria de contagem. Então vamos aos exercícios. Então pessoal, uma sorveteria dispõe de 16 sabores de sorvetes que podem ser combinados com 3 caldas diferentes: morango, chocolate e caramelo. De quantas maneiras é possível combinar uma bola de sorvete e uma calda? Bom, nós temos que combinar uma bola de sorvete e uma calda. Então, nós temos que ter uma barra para a bola de sorvete, né? Então, aqui bola de sorvete. Além disso, depois de escolher a bola de sorvete, nós temos também, né? Eu vou escolher a bola de sorvete e, né, uma calda. Então, vou escolher uma bola de sorvete e uma calda. E aí eu quero saber de quantas maneiras diferentes é possível combinar, né, a bola de sorvete com a calda. Então, quantas possibilidades eu tenho para escolher uma bola de sorvete? Então, eu tenho 16 possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para escolher, né, uma calda? Nós temos 3 possibilidades, pois temos 3 caldas diferentes. Logo, né, nós temos 16 vezes 3 igual a 48 maneiras diferentes de se escolher uma bola de sorvete e uma calda a serem combinadas. Exercício número 2. Então, exemplo, exercício número 2. Uma senha bancária formada por 4 dígitos seguidos de 3 símbolos. De quantas maneiras Ana pode escolher uma senha se ela não pretende usar nem o algarismo 0, nem o símbolo, né, jogo da velha? Então, nós temos 4 dígitos seguidos de 3 símbolos. Então, para utilizar, né, o princípio multiplicativo para ver de quantas maneiras, né, a gente pode formar uma senha usando 4 números e 3 símbolos, né, nós temos a seguinte configuração. Então, nós temos primeiro 4 dígitos, então nós temos que escolher um dígito e outro dígito e outro dígito e outro dígito. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 dígitos, seguidos de 3 símbolos. Então, um símbolo e outro símbolo e outro símbolo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 dígitos e 1, 2, 3 símbolos. Bom, vamos aos dígitos. Então, dígito. Então, quantos números nós temos de um algarismo? Nós temos o 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 10 números que possuem apenas um algarismo. Só que, para eu escolher esse dígito, segundo o problema, eu não vou usar o dígito 0. Então, dos 10 números que tem um algarismo, eu tenho que tirar o 0. Então, quantas possibilidades eu tenho pro
primeiro dígito? 9. Então, nós temos 9 possibilidades de números. Ok. No problema, não diz que os números, os dígitos, têm que ser diferentes. Eu posso ter dígitos iguais. Então, eu escolhi um dos 9 dígitos, mas esse mesmo dígito que eu escolhi, eu posso repeti-lo na próxima possibilidade. Então, eu continuo tendo, novamente, 9 possibilidades para o segundo dígito. Vou escolher um terceiro dígito. Como eu disse, o problema não diz que eu preciso ter um dígito diferente do anterior. Então, eu posso ter o mesmo dígito. Então, eu vou contá-lo aqui também. Então, novamente, eu tenho 9 possibilidades. Para o quarto dígito, novamente, 9 possibilidades. Então, eu tenho 9 possibilidades para cada dígito, porque eu não vou usar o algarismo zero e eu posso repetir, né, o mesmo dígito nos 4 espaços que eu tenho para colocar o meu dígito. Bom, agora vamos aos símbolos. Então eu tenho 3 espaços, né? Tenho 3 lugares para colocar um símbolo. Bom, eu tenho quantos símbolos diferentes? Eu tenho 3 símbolos diferentes para formar a minha senha. Só que a Ana, ela não quer usar o símbolo jogo da velha. Então, se ela não quer usar o símbolo jogo da velha, ela tem 2 possibilidades para o símbolo. Como o problema não diz que os símbolos têm que ser diferentes, eu posso repetir, né, esses símbolos. Então, a mesma maneira, para o primeiro símbolo eu tenho 2 possibilidades diferentes. Posso repetir o mesmo símbolo daqui a aqui? Posso. Então eu tenho novamente 2 possibilidades. Posso repetir o símbolo? Pode ser diferente? Pode. Tanto faz ele ser igual ou diferente ao símbolo anterior. Então eu tenho novamente 2 possibilidades. Assim, nós temos 52.488 maneiras diferentes que Ana pode escolher uma senha. Fazendo 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós temos 52.488 maneiras diferentes para que Ana escolha uma senha. Então, pessoal, exercício número 3. Quantos números ímpares podemos formar usando uma única vez cada um dos algarismos? 3, 4, 7, 8, 9. Ou seja, os números que vamos obter, né, terão quantos algarismos? Terão 5 algarismos. Sendo que o último algarismo desse número que eu vou formar utilizando esses algarismos, ele tem que ser o quê? Par ou ímpar? Tem que ser ímpar. Para o número que eu vou formar com 5 algarismos ser ímpar, o meu último número, ele tem que ser, né, o meu último algarismo desse número tem que ser um número ímpar. Então, vamos à resolução do problema. Então, os números que eu vou formar utilizando os 5 algarismos, vai ter 5 algarismos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Beleza. Só que eu quero saber quantos números ímpares, né? Então, eu tenho que começar este meu problema verificando as possibilidades que me dão números ímpares. Então, eu tenho que olhar em especial para esse último algarismo. Então, esse último algarismo, ele deve ser ímpar. Quantas possibilidades de algarismos ímpares eu posso colocar aqui? Eu tenho 3, tenho 7 e tenho 9. Se eu tenho 3, o 7 e o 9 que são ímpares, então para este meu último algarismo eu tenho 3 possibilidades.
Agora vamos aos outros algarismos, pois nós já resolvemos, né, o problema dele ser um número ímpar. Então, eu tendo 3 possibilidades no final, eu tenho que esse número será ímpar. Bom, se dos 5 algarismos eu já coloquei um algarismo aqui, que é o meu algarismo ímpar, quantos algarismos sobram para eu colocar no meu primeiro algarismo desse número de 5 dígitos? Nós vamos ter, se eu escolhi um ímpar e eu tenho 5 algarismos, nós temos 4 possibilidades. Dos 5 algarismos, já escolhi um, então eu tenho 4 algarismos que eu posso colocar aqui. Então, se eu escolhi 2 dos 5, eu tenho 3 possibilidades para colocar aqui no meu segundo algarismo do número. Se eu já escolhi 1, 2, 3 algarismos dos 5, para o meu terceiro dígito eu tenho 2 possibilidades. 1, 2, 3, 4 escolhas. Se eu já fiz 4 escolhas dos 5, para o meu quarto algarismo eu tenho uma possibilidade. Assim, nós conseguimos, através do princípio multiplicativo, calcular a quantidade de números ímpares que podemos formar de 5 algarismos, 5 dígitos, utilizando os algarismos apresentados no problema. Então, nós temos 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, 24 vezes 3, nós temos 72 números que podemos formar de 5 dígitos utilizando esses dígitos e que são ímpares. Exercício número 4. Então, pessoal, o exercício número 4 é um exercício questão da UBMEP. Um estacionamento tem 10 vagas, uma ao lado da outra, inicialmente todas livres. Um carro preto e um carro vermelho chegam a esse estacionamento. De quantas maneiras diferentes esses carros podem ocupar 2 vagas de forma que cada um esteja ocupando uma vaga e que haja pelo menos uma vaga livre entre eles? Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vagas. Chegam, né, um carro preto e um carro vermelho para estacionar. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes nós podemos estacionar esses 2 carros, né, nessas 10 vagas. Sabendo que tem que ter pelo menos uma vaga entre eles. Qual uma outra configuração possível, né? Pelo menos uma, né? Tem que ter um espaço entre eles. Ou de uma vaga, ou de 2 vagas, ou de 3. Eles nunca podem ficar, né, grudadinhos, né? Então, uma outra configuração seria, por exemplo, o carro preto aqui, né, na vaga número 2, e o carro vermelho aqui na vaga número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na vaga 6, o carro vermelho e na vaga 2, o carro preto. Então, uma das possibilidades seria essa, né? Então, teria 1, 2, 3 vagas de distância entre os dois. Então, eles sempre têm que ficar a pelo menos uma vaga de distância entre eles. E então, como nós vamos resolver esse problema? Bom, saber, né, o total de maneiras que podemos estacionar esses 2 carros, contando todas as possibilidades, é simples pelo princípio multiplicativo.
Então, o primeiro passo para resolver esse tipo de problema é calcular todas as possibilidades. Por quê? Calculando todas as possibilidades, depois nós podemos tirar de todas as possibilidades o caso que a gente não quer que aconteça. Qual o caso que não deve acontecer no problema? Os dois carros ficarem juntos. Saber a quantidade de possibilidades que os carros ficam juntos é simples no problema. Por quê? Nós podemos contar utilizando as mãos. Eles podem ficar juntos nessas duas primeiras vagas, né? Pode ter o preto e o vermelho, ou o vermelho e o preto, né? Preto e vermelho, vermelho e preto. Aqui eu já tenho duas possibilidades. Se eu andar, né, da segunda para a terceira vaga, a mesma coisa, eu tenho preto e vermelho, vermelho e preto, então eu tenho mais duas, eu tenho 4 possibilidades. Se eu fizer o mesmo procedimento, eu vou ter 6, o mesmo 8, o mesmo 10, o mesmo 12, o mesmo 14, o mesmo 16 e o mesmo 18. Então, o total de possibilidades, né? Nós temos 18 possibilidades, né, em que os dois carros estão estacionados juntos, né? O preto com vermelho ou o vermelho com preto, né, lado a lado. Sabendo as possibilidades em que eles estão juntos, a gente pode saber o total de possibilidades que a gente pode estacionar esses carros, né? Então, como é que a gente calcula utilizando o princípio multiplicativo total de possibilidades? Todas as possibilidades, contando as que eles estão juntos e contando as que eles estão separados. Como é que a gente faz esse cálculo? Bom, se nós pensarmos as vagas como lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós temos que colocar nesses lugares, né? Para cada lugar a gente vai ter uma possibilidade de carro. Só que a gente não consegue fazer isso, né? Ocupar esses carros em todos esses lugares. Então, pensar nas vagas como lugar não é um raciocínio correto. Nós podemos usar o princípio multiplicativo da seguinte maneira. Nós temos dois carros diferentes. Então, nós temos o carro preto e o carro vermelho. Então, nós temos o carro preto e o carro vermelho. O carro preto, eu posso colocar ele em quantas vagas diferentes, né? Quantas possibilidades de vaga eu tenho para o carro preto? Eu tenho 10 vagas. Se eu coloco o carro preto, né, numa dessas 10 vagas, quantas vagas sobram para o meu carro vermelho? 9, né? Porque se eu estaciono um carro numa vaga, eu tenho outras 9 para estacionar o carro vermelho. Assim, nós temos um total de 90 possibilidades. Bom, só que aqui eu estou contando as possibilidades de estacionar esses dois carros tanto juntos, né? Esses 18 estão aqui dentro dos 90, e também eu estou contando as possibilidades deles estarem separados. Só que o problema, ele pergunta, de quantas maneiras diferentes esses carros podem ocupar duas vagas, de forma que cada um esteja em uma vaga, né? Isso aqui é o total, e que haja pelo menos uma vaga entre eles. Aqui não existe vaga entre eles, né? São todas as possibilidades em que eles estão juntos. Aqui eu tenho o total, tanto as que eles estão juntos quanto as que eles estão separados. Para eu saber, né, a minha resposta, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o total e tirar as possibilidades que eu não quero que aconteçam, que é eles estarem juntos. Por quê? Se eu tiro todas as possibilidades em que eles estão juntos do total, sobram as possibilidades em que há pelo menos uma vaga livre entre eles, ou seja, que eles estão separados por pelo menos uma vaga. Então, no final, nós temos 72 possibilidades. Vamos ao exercício número 5.
Então vamos à quinta e última questão do nosso vídeo. Na série Lupin, produzida pela Netflix, o personagem principal, a Sunny Diop, cresce desenvolvendo técnicas de persuasão e ilusão contidas na coletânea de livros sobre a história de um ladrão fictício chamado Arsène Lupin. Uma das técnicas deste ladrão consiste na criação de diversos nomes falsos por meio dos anagramas da palavra Arsène Lupin. Apenas trocando as letras de seu nome, Arsène Lupin, quantos personagens distintos poderiam ser criados? Então, os personagens distintos, os diferentes personagens que ele pode criar, permutando as letras do seu nome, são anagramas. Então, na realidade, no problema, eu quero saber o total de anagramas que eu posso formar com a palavra Arsène Lupin. Então, nós temos uma palavra com letras e a repetição de algumas dessas letras. Quais são as letras que se repetem? Primeiro, a letra E e a letra, depois a letra N. Nós temos duas letras repetidas em Arsène Lupin. Então, como eu vou calcular esse anagrama? Como nós vimos o cálculo de anagramas com letras repetidas do vídeo anterior. Então, quantas letras nós temos em Arsène Lupin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nós temos 11 lugares para fazer a permutação dessas letras. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lugares. Então, nós temos 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Beleza. Como nós temos letras repetidas, nós temos que tirar as repetições de anagramas que vamos obter se fizermos simplesmente este cálculo. Então, nós tiramos essas repetições dividindo essa primeira parte do princípio multiplicativo pela permutação entre as letras repetidas. Então, primeiro eu tenho dois E's. Então, para o primeiro lugar eu posso colocar um E. Se eu coloco um E aqui, sobra uma possibilidade para o segundo E. E tenho que tirar também as repetições da letra N. Então, eu tenho duas letras N que eu vou colocar uma aqui. Eu tenho duas possibilidades para colocar uma letra N para o primeiro lugar. E se eu coloco uma letra N, sobra uma possibilidade para o segundo lugar. Então, assim, nós calculamos a quantidade de anagramas da palavra Arsène Lupin e assim nós descobrimos quantos personagens distintos a Sunny Diop pode criar com a palavra Arsène Lupin. Fazendo essas contas, nós vamos obter o seguinte resultado. Temos que a primeira parte do princípio multiplicativo resulta em 39.916.800 possibilidades e temos que tirar 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4. Então, nós dividimos 39.916.800 por 4 e obtemos 9.979.200 personagens que podem ser criados através da permutação das letras da palavra Arsène Lupin. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós fizemos exercícios do tema contagem. Nós descobrimos quantas possibilidades e quantas maneiras diferentes nós podemos ter em uma situação problema. Nós vimos 5 problemas, um sobre anagramas e o restante sobre diversos outros assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido o conteúdo e nós nos vemos nos próximos vídeos com mais conteúdos da matéria de matemática do 8º ano. Um forte abraço, fui!